Estamos começando mais um Unicultura e hoje vamos falar a respeito do importante serviço de família acolhedora, que organiza o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em famílias pré-selecionadas e que foram capacitadas. Brusque é uma referência no estado de Santa Catarina para esse tipo de serviço, que visa oferecer segurança e afeto para crianças e adolescentes que necessitem de medidas protetivas ou estejam em abandono. Vamos lá conhecer? O acolhimento familiar passou a vigorar a partir de 2009, por meio de uma lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Brusque, o Serviço de Família Acolhedora foi instituído em 2012. No entanto, é importante destacar que acaba sendo uma excepcionalidade, pois é sempre importante privilegiar a assistência às famílias de origem. A Ionara, que vai conversar com a gente agora, é a coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras, né? Ionara, conta pra gente um pouco da dinâmica do serviço, um pouco do histórico para quem está nos assistindo, conhecer um pouco esse serviço que a gente tem aqui em Brusque. Bom, o Serviço de Família Acolhedora, ele iniciou ali em 2012, né, quase 13 anos atrás, em Brusque. Na época, então, a gente fez a implantação da lei, né, a equipe técnica montou um serviço de alta complexidade, né. Naquela época, muitos municípios em Santa Catarina não tinham, então Brusque foi um dos pioneiros ali, né. E nós trabalhamos no sentido, então, de fazer o acolhimento temporário de crianças e adolescentes afastados das suas famílias, por medidas de proteção. Então, o juiz ali, o conselho tutelar, retira essa criança da casa por algum motivo, né, que ela está correndo algum tipo de risco, a criança ou adolescente, e aplica a medida de proteção. Então, ao invés de ir para um abrigo, né, um acolhimento institucional, ela vem então para a família acolhedora. E esse serviço, ele funciona aqui na Prefeitura? Isso, funciona aqui na sede da Prefeitura, né, aqui no segundo andar da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, tem uma equipe técnica, né, psicóloga, assistente social, eu tenho a formação em psicologia, né, trabalhei por mais de 6 anos já como técnica do serviço e estou na coordenação ali desde o ano passado. Entendo. E ele é um serviço referência no estado, na região. Como é essa dinâmica? Você me contou que algumas cidades vêm procurar por vocês. Isso, desde o ano passado, a gente tem tido uma procura, né? Desde outros anos também ali, Blumenau, Itajaí, e recente agora nós recebemos Itajaí, hoje mesmo recebemos Guabiruba e Botuverá, né? Que estão implantando ali o serviço no município, Navegantes também entrou em contato, então a gente se coloca à disposição para auxiliar, né? Porque sabe que os desafios são muitos, né? No dia a dia você captar, capacitar as famílias acolhedoras entenderem essa temporalidade, essa questão da diferença com a medida de adoção, né? A gente trabalha tudo isso com a comunidade. Sim. E como as famílias podem, que se interessarem, quiserem participar, elas vêm até a Prefeitura, procuram por vocês? Isso, elas podem, né, ligar aqui para a Prefeitura, para a sede, pedir para falar aqui na assistência social. O contato do WhatsApp também nós temos, né? Temos o Instagram também, onde a gente coloca as fotos, todos os eventos, a gente também faz por ali. No site da Prefeitura tem o nosso símbolo, então a pessoa pode ali clicar e tem um pequeno formulário e entrar em contato conosco, né? Além das divulgações que a gente faz nas escolas, nas unidades de saúde. Teremos agora no dia 8, na semana que vem, uma reunião com os vereadores, né, juntamente com o juiz, o Ministério Público, para apoiar e fortalecer o serviço de família acolhedora na cidade. Basicamente, o serviço ele prepara famílias para receber crianças. Tenta explicar para a gente um pouquinho melhor. Nós temos, então, como eu falei, a equipe técnica, né? A gente tem um curso ali de no mínimo 20 horas, onde a gente envolve o Conselho Tutelar, parceiros como da saúde, da educação, Ministério Público, né? O próprio Poder Judiciário, né? O juiz, então a gente conta com essa parceria. Vem até aqui, a gente tem alguns locais que a gente faz esses encontros e vai trabalhando alguns temas com as famílias, né? As relações de apego,
padrões saudáveis de relacionamento, a questão de como lidar com comportamentos desafiadores das crianças e vai preparando, isso faz parte da capacitação. É quando essa família está pronta, então ela fica apta, a gente encaminha toda essa documentação para o Poder Judiciário, informa, né, eles que temos agora as famílias. Então, a qualquer momento, quando surgir essa demanda, a gente entra em contato com a família, lembrando que as famílias também podem ter um perfil, né? Tem famílias que têm um perfil mais de acolhimento de bebês, outras de mais adolescentes, outras de irmãos ou não. E aí, então, quando surge a demanda, a gente faz um encaminhamento para uma das nossas famílias acolhedoras. Então, gradativamente há um preparo, né, com essas famílias, um acompanhamento também, que a gente vai ver daqui a pouco. E como é o apoio para essas famílias? Porque eu fico imaginando que acolher crianças, né, e adolescentes, isso gera uma série de demandas dessa família. Sim. Existe algum apoio nesse sentido? Sim, existe um subsídio financeiro de um salário mínimo, né, por criança. Então, no caso, como temos, por exemplo, 2 irmãos, são 2 salários, né? Só que esse valor, às vezes, ele não entra ali no dia do acolhimento, então tem um tempo, né? A gente daí trabalha também com, já prevenindo, já conversando com as famílias sobre essa questão, né? A gente já vem conversando durante o curso também, mas durante o acolhimento se recebe esse apoio pelos gastos, né, que se tem com crianças, fralda, leite, roupa, né? Sim. Então, eles proporcionam lazer também, né? A gente sabe que o custo é alto, né? E é um custo muito mais baixo do que você manter uma vaga num acolhimento institucional. Sim. E lógico, conta também com o apoio da comunidade, né? Isso, a gente tem, a comunidade de uma certa forma trabalha assim, a gente recebe, né, cadeirinhas, enxoval, né, muito material assim de uso cotidiano, muitas pessoas se mobilizam, inclusive os parentes, ali, a família extensa, que a gente fala das próprias famílias acolhedoras, né? Então elas auxiliam, isso também é legal. Eu sempre falo que se você não pode ser uma família acolhedora no momento, pela tua demanda de trabalho, de tempo, você pode ser um parceiro, né? Você pode divulgar, você pode apoiar de alguma forma, né? Isso tudo pra gente é muito importante. Ótimo, é muito importante que cada um faça a sua parte, né? Que mais pessoas conheçam esse serviço, porque como você mesmo falou, há uma demanda crescente de atendimento e de apoio, né? Eu gostaria até de pontuar que o Serviço de Família Acolhedora, ele existe, né, por conta de vários estudos na Europa, nos Estados Unidos, já é um serviço muito antigo, que traz, né, a diferença ali de uma criança numa família, num acolhimento familiar ou numa instituição. Então, a gente tem estudos de Harvard, de universidades renomadas que falam dos prejuízos. Então, a gente trabalha muito nisso, no menor prejuízo para a criança. O ideal é que ela estivesse na família dela, mas se não for possível, então que ela esteja numa outra família, sendo amada, cuidada, respeitada, né? Conseguindo ter um padrão do que é uma família saudável, porque isso ela pode levar para casa quando ela voltar, se ela voltar, ou quando ela for para uma outra família. Se tornando um adulto também bastante participativo. Isso. Né? Muito obrigada, então, Ionara, por enquanto, por essa entrevista. Eu que agradeço. Estamos aqui com o Flávio, que é o veterano já das famílias acolhedoras aqui de Brusque, né? Já está no seu 6º acolhimento. Flávio, muito obrigado por dar essa entrevista com a gente aqui. E nós gostaríamos de saber um pouco da experiência de vocês como acolhedores, né? O que motivou vocês a iniciar esse caminho de solidariedade, né, com essas crianças e adolescentes? Sim, primeiramente agradecer pelo trabalho de vocês e por esse cuidado e preocupação com esse serviço que tem sido tão eficaz dentro do nosso município, sendo referência também a outros municípios. Nós conhecemos o serviço há alguns anos atrás e o que nos inspirou, na verdade, foi esse cuidado em relação ao próximo, né? A gente vê tantas famílias e crianças desassistidas, então nós conhecemos através da equipe da prefeitura e conforme no caminho a gente foi conhecendo, a gente viu quão importante era ser parte do serviço e poder conhecer e acolher essas crianças de alguma forma para elas se manterem no âmbito familiar. Tá certo. Essa não é uma situação pouco traumática para as crianças, né? Retirar das suas famílias de origem, entrar numa nova família por um tempo, depois voltar.
Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam nessa situação de acolher crianças e adolescentes? Olha, se pode-se dizer a dificuldade, na verdade, é o primeiro impacto da chegada, né? Certo. Essa é a maior dificuldade, porque depois, no dia a dia, nós vamos construindo algo que está dentro de todo ser humano. Na verdade, esse é o nosso caminho natural de vida. Poder cuidar, poder preparar e poder enviar de alguma forma mais saudável, né? Então a gente, o primeiro impacto da chegada, sim, é difícil, mas conforme nós vamos cuidando, conforme nós vamos tendo essa convivência, nós vemos, as famílias que são parte do serviço, veem verdadeiramente aflora aquilo para que cada família foi chamada, que é poder cuidar e no tempo determinado as crianças irem aonde for designada. Né? Tá certo. E nessas várias experiências que vocês, né, conduziram e tal, o afeto que vocês desenvolveram, vocês levam adiante, vocês mantêm um contato, ou essas crianças vão para suas famílias e vocês não conseguem mais interação? Na maioria das vezes a gente mantém um contato, né? Enfim, tanto com elas, com adolescente a gente tem contato, de vez em quando a gente vê, né? Os menores também. O primeiro, mais novo que chegou, a gente não tem contato, porque ele foi para uma família de adoção, mas dentro do possível a gente mantém esse contato e sabe que todos foram bem encaminhados, isso que fica guardado para nós. Tá certo, importante isso. E por fim, assim, para a gente ter essas pessoas conhecerem um pouco mais dessa experiência, o que vocês poderiam dizer para pessoas que estão cogitando, né? Talvez eu possa ajudar dessa forma também. O que você poderia dizer para nós? Na verdade, o que eu posso deixar aqui dizer é poder reavivar o amor ao próximo. Esse é o primeiro ponto, olhar primeiramente para dentro de si. Não adianta a gente olhar para o serviço e se jogar pelo serviço em si, mas primeiramente fazer uma autoanálise desse amor que existe dentro de cada um e o quanto antes procurar a equipe que faz parte e aí sim poder conhecer. É o que a gente fomenta e diz para todos, né? Conheçam que vão ser bem assessorados por uma equipe fantástica, conheçam, vejam o quadro e os números de orfandade no município, na região, na nossa nação, conheçam e lá na frente cada um vai poder decidir. E que bom, graças a Deus, pode-se dizer assim, que todos aqueles que entram e conhecem o serviço vão conhecendo através da equipe, que bom, não sei como será, mas verdadeiramente fomos chamados para isso e tem todo o apoio, toda a condução. Então, se posso deixar uma palavra de ânimo, que veja primeiramente em si esse grande amor que Deus colocou e conheça o serviço que, como eu disse no princípio, é referência no município e na região aqui para termos mais famílias que possam servir a outras crianças e adolescentes. Muito obrigado. Eu quero agradecer e dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é uma doação também, né, de tempo, de dedicação. Agradeço então a tua entrevista aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, vocês que fazem funcionar toda a equipe e que isso possa chegar aí até aos corações das famílias e aos quatro cantos da terra para a gente poder ser mais efetivo nesse cuidado, nesse preparo e nesse envio de uma geração em meio à sociedade. Tá bom, obrigado. O acolhimento familiar é um instrumento jurídico bastante recente e visa substituir a perspectiva institucionalizada do acolhimento de crianças e adolescentes. No passado, nos séculos XVIII e XIX, o que haviam eram as rodas de enjeitados ou roda de expostos, que eram um dispositivo de madeira e cilíndrico em que bebês recém-nascidos poderiam ser entregues de forma anônima em instituições religiosas. Tirando-se os bebês, crianças mais velhas e adolescentes estavam sujeitos ao abandono, à exploração e à violência, sem qualquer outra proteção formal. E agora a gente está aqui com a Adriana e com o Tadeu, que constituem mais uma família acolhedora. E eles estavam me contando que possuem uma família grande, com 4 filhos. Isso. E ainda receberam recentemente, então, um bebê com 2 meses de idade. Isso. Explica pra gente, Adriana, como é essa dinâmica. Imagino que tenha alterado as relações de vocês familiares ou nem tanto, assim? Então, alterou, porque automaticamente um bebê recém-nascido muda toda a nossa rotina. Mas foi uma mudança muito positiva. Foi um ser que chegou até nós necessitando de atenção, carinho, amor.
e que foi instintivamente comovendo todos os integrantes a dar o seu melhor por ela, assim, foi incrível. Os seus filhos, eles têm idades entre 5, 14 anos, é isso? De 4 a 15. 4 a 15. Como tem sido para eles também? Você percebe o envolvimento deles também nessa dinâmica? Sim, sempre, a todo momento, qualquer chorinho dela, qualquer necessidade, horário de banho, troca de fralda, sempre todos estão assim aptos a estar ajudando e a se estarem presentes ali participando minimamente possível, né? O mínimo que cada um pode, mas eles estão sempre participando. Sim. E quando vocês definiram se tornar uma família acolhedora, logo em seguida ela veio, chegou, foi feito um chamado para vocês, demorou um tempo, como foi esse processo? Então, nós participamos da capacitação, né, em torno de 3 meses, e assim que a gente, no dia que a gente se tornou apto, nós nos tornamos aptos, né, para estar realmente sendo uma família acolhedora, no dia seguinte já teve a necessidade, surgiu o acolhimento dela, dessa criança, e nós já nos aceitamos, nos disponibilizamos a esse novo desafio. E imagino que essa decisão, como ela aconteceu para vocês? Foi algo que vocês vieram amadurecendo? Ouviram algumas divulgações a respeito? Como aconteceu? Então, a gente teve na família, o meu cunhado, ele acabou sendo família extensa de uma criança, né? Que ele assumiu a guarda dele, da criança. E a família acolhedora que ficou com esse menino durante esse tempo, até chegar até eles, acabou fazendo parte da família, né? E a gente começou, eu na verdade conheci o programa, conheci esse serviço por meio deles, mas não fazia ideia do que acontecia aqui, não tinha esse conhecimento que a gente tinha aqui na cidade, aqui na região, porque eles são de Santa Catarina mais para o oeste. E então, automaticamente, como eu comecei como eu tive esse olhar para esse serviço, eu acabei vendo postagem no Instagram e tinha lá o linkzinho para estar participando, coloquei meus dados, enfim, onde as meninas já entraram em contato e começou toda uma conversa por ali, assim, eu já comecei a conversar sobre isso com as crianças, que eu achei assim, em relatos assim dessa família, uma forma muito única de estar disponibilizando o nosso tempo e por algo, né, algo mais, me falta até palavras, assim, mas algo meio tocante, né? Isso, sensível e essencial à própria sociedade, com né? certeza. Mas esse cuidado que a gente tem com uma criança numa situação de vulnerabilidade, esse acolhimento em especial, é algo único, assim, no sentido de que eu não posso acompanhar para o resto da vida como de repente eu possa, também não é nem algo bem decidido, né? Porque a gente não sabe o nosso futuro, mas como de repente os meus filhos estão em alguma situação diferente com esse, eu sei que nesse momento nós estamos sendo essenciais para ela. Sim. Então é algo que a gente dedica temporariamente, mas acredito que é eternamente na vida dela, né? Sim. Acho que é um apoio social bastante significativo, tá? Eu agradeço pela entrevista, mas também agradeço vocês por essa motivação, né? Por essa ação que vocês prestam, então, como uma família acolhedora. Obrigada, também. Vamos conversar agora com a Andréia e a Madeleine, que vão nos contar um pouco sobre as dinâmicas envolvendo as famílias de origem e as famílias acolhedoras. Começar com a Andréia, então. Andréia, como é que funciona essa relação de vocês aqui com as famílias de origem, né? Porque você tem, desde o momento em que há uma decisão de retirar essas crianças ou adolescentes dessas famílias e depois a busca pela reinserção delas com essas famílias. Como é que é essa dinâmica que contou aqui para nós? Isso, então. Eu trabalho como assistente social no programa, no Serviço de Família Acolhedora. Então, no momento em que as crianças são retiradas da família, a gente tenta fazer um trabalho junto à família de origem. Então, esse trabalho é para que a criança volte para a família novamente, né? Porque o objetivo do serviço é exatamente esse, trabalhar a família de origem para que a criança possa voltar. Só em último caso, quando não tiver condições mesmo de voltar para a família, é que ela vai para a fila de adoção. Mas a gente faz, primeiramente a gente atende a família, a gente tenta entender o contexto, o cenário da situação daquela família e a gente tenta fazer todos os encaminhamentos necessários para a rede de apoio, né? E a rede pública.
né? Se for necessário ali, a gente fazer encaminhamento para o CAPS, para a Unidade Básica de Saúde, como a gente também faz esse vínculo, né? Para que a criança não perca o vínculo com a família de origem. Claro. Então, a gente faz esse trabalho, a gente leva a criança para fazer as visitas, pelo menos uma vez na semana, e onde a criança pode ter acesso aos seus pertences, à sua casa de origem e à sua família. Amábile, você falou a respeito de critérios, né, que atende os critérios que vocês estipulam. Quais seriam, assim, para as famílias e pessoas que estiverem assistindo a nossa entrevista aqui, tenha que atender para se capacitar, né, se candidatar à família acolhedora? Aqui no município de Brusque, a pessoa precisa ter mais de 21 anos de idade, né? Precisa não estar respondendo nenhum processo judicial, ser residente aqui do município de Brusque também. E principalmente, né, tem alguns outros critérios, mas acredito que o principal é ter disponibilidade tanto afetiva, porque vai precisar se doar ali para aquela criança naquele momento, né? Vai precisar ter realmente esse apego, esse afeto, isso a gente trabalha bastante com as famílias. E também disponibilidade de tempo, porque como a gente faz não só essa capacitação, mas a gente faz uma capacitação continuada. Então a gente tem as reuniões mensais com as famílias acolhedoras, a gente tem também momentos de atendimento, a gente faz visitas na casa para ver como é que a família tá, a família que está acolhendo, né? Como é que a criança tá, como é que tá a adaptação. Então, todo esse acompanhamento, a gente faz atendimentos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social também. Eles precisam dispor de algum tempo. Claro, né? Nossas famílias, elas trabalham também, claro, né? Não é assim o tempo inteiro. Mas precisa de ter alguma flexibilidade para estar atendendo essas demandas do serviço. Tá certo. E enfatizando essa questão da diferença entre a adoção, né, e a família acolhedora, existe o limite de tempo, né? É sempre um acolhimento provisório, né? Qual seriam os limites que a lei estipula aqui para... Seriam 18 meses, 1 ano e meio, né? Já aconteceram alguns casos que passou um pouco, mas isso é sempre analisado caso a caso, né? É o Poder Judiciário que vai estar analisando toda a situação. A gente sempre manda relatórios mensais do acompanhamento que a gente faz, para eles estarem analisando e decidindo se a criança vai voltar para casa já, se ela vai permanecer em acolhimento ou se ela vai para adoção. Então pode ir até 1 ano e meio, mas pode ser menos ou mais, dependendo do caso. E para concluir, eu queria saber aqui, a Brusque está com uma quantidade suficiente ou muito deficiente ainda de famílias para serem acolhedoras dessas crianças? A gente sempre precisa de mais, né? Quanto mais famílias é o melhor, mas a gente está nos últimos meses aí conseguindo novas famílias e estamos com a 4ª família em capacitação, né? Já estão 3 formadas e acolhendo, mais uma em capacitação, e de vez em quando a gente recebe alguns contatos de famílias que têm interesse e a gente vai fazendo esse movimento. Mas tudo sempre com muito cuidado, né? Porque por mais que a gente queira muitas famílias, o que é bom, né, para o município, para as crianças principalmente, mas precisam ser famílias que entendam o seu papel e que tenham realmente disponibilidade para fazer isso. Então, é tudo feito com muita calma, com muita cautela, com muita transparência, então isso acaba levando um tempo. Mas sempre precisamos de mais famílias. Tá certo. Queria agradecer, então, a entrevista de vocês, dar os parabéns por esse importante serviço que vocês prestam aqui na nossa cidade. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Esse é um trabalho de muita sensibilidade e doação, não é verdade, Helena? Sim, a gente presenciou depoimento de famílias que falaram de crianças que encontram-se numa condição de vulnerabilidade, sendo necessário muito afeto e dedicação, sentimentos que as famílias acolhedoras estão dispostas a compartilhar. É verdade. E é um serviço que merece muito a nossa admiração. E esse foi mais um Unicultura. Curtam o nosso programa e a TV Uni nas redes sociais, estamos no Instagram e no YouTube e esperamos que tenham gostado. Até a próxima.